Na questão 34 do IME 2024, ele apresenta esse drone submarino que estava navegando a 90 metros de profundidade a uma pressão de 10 atm, quando o casco sofreu uma avaria. Para trazê-lo à superfície, foi acionado um dispositivo de emergência que produz hidrogênio por uma célula eletroquímica contendo 2 litros de solução aquosa de ácido sulfúrico com concentração 2 mol por litro. A eletrólise foi encerrada quando o drone atingiu a superfície. Nesse momento, o restante da solução aquosa de ácido sulfúrico foi analisada na CNTP, tendo sido verificado que sua concentração era de 8 mols por litro. Alternativa correta. Bom, gente, aqui ele faz uma série de descrições que eu vou me abster de analisá-las. Eu vou apenas olhar para essa alteração aqui. Você tem uma evidência de uma reação química, alguma coisa aconteceu, porque a concentração mudou. Como é uma solução aquosa e as soluções aquosas elas não sofrem tantas variações assim de volume com a pressão. Então essa história de 10 atm eu vou jogar fora, porque eu não vou analisar um gás, eu vou analisar um líquido. Então isso aqui tinha uma certa pegadinha. Agora vamos ao assunto, né? A eletrólise. A eletrólise, meus caros, de uma solução aquosa de ácido sulfúrico, ela tem, deixa eu dobrar aqui a folhinha, ela tem que ser analisada sempre frente duas possibilidades. Então, como você tem ácido sulfúrico, ele vai se ionizar, né, em H+, e SO4 2-. E aí você tem que levar em conta que no cátodo vai ocorrer uma reação de redução. Cátodo reduz. Quem poderia reduzir aqui? O H2, o H+. Ele pode receber 2 elétrons e formar H2, no caso 2H+. Outro que poderia receber elétrons é a própria molécula de água. Também ela pode ser uma das coisas que reage aqui. Quem receberia os elétrons seriam os gases hidrogênio, os átomos de hidrogênio, formando também gás hidrogênio. Com isso, o balanceamento torna-se necessário, você tem que colocar 2 mols de OH- para que isso feche. Essa equação da água como sendo uma possibilidade é muito comum nas aulas de eletrólise, sendo necessário decorá-la. Agora, no ânodo. No ânodo, meus caros, não é comum o sulfato reagir, sabe? Ele poderia aqui perder elétrons. E, no caso, seria necessário tirar os oxigênios daqui. Não é uma reação que gera uma preocupação muito grande. Você poderia pensar numa reação e decorá-la, mas eu não recomendo, pois não é tão necessário. Mas a água, sim, ela pode perder elétrons, isso você precisa lembrar. O oxigênio vai perder elétrons, gerando, portanto, O2. Veja que o NOx aqui, a variação de NOx coincide com a história de ânodo oxida. Então você tem perda de elétrons, vão formar-se íons H+ e elétrons. Para fechar o balanceamento, eu vou colocar 2 mols de H2O, o que fecha o oxigênio, 4H+, 4 elétrons. Perfeito? Aqui eu vou me abster, porque os sulfatos não reagem com facilidade no ânodo, e sim a água. Existe uma hierarquia para que você possa definir qual é a espécie que vai reagir. Então, apenas uma recordação breve de eletrólise. Agora que você tem essa informação, quais são as reações mais prováveis? No caso, é entre H+ e água, é o H+ que reage na frente da água. E no caso entre H2O e sulfato, é H2O que reage. Vamos fechar esse parzinho. Vou multiplicar por 2 a equação lá em cima. 4H+, mais 4 elétrons, formando 2H2. E 2 mols de H2O, formando O2, mais 4H+, mais 4 elétrons. Perfeito? Muito bom. Veja que existe uma degradação da água, formando o gás oxigênio, liberando o H+. Esse, por sua vez, ele também é consumido
na reação no cátodo, formando gás hidrogênio. Então, o H+, não vai sofrer tantas alterações assim. Oxe, mas como assim, professor? O ácido sulfúrico não está mudando a concentração? Sim, meus caros. O ácido sulfúrico sofre uma mudança na concentração porque há consumo de água. Então, o ácido sulfúrico está aumentando a concentração não porque está aumentando a quantidade de ácido sulfúrico, mas porque a quantidade de água está diminuindo. Para resolver então esse problema e tentar identificar o que acontece, a gente vai descobrir quanto de água foi consumido. Aí eu vou pegar a concentração inicial, 2 mols por litro, e já que são 2 litros, né, escrever apenas que foram, de fato, 4 mols de ácido sulfúrico em 2 litros. Agora, essa mesma quantidade em mols se prevalece quando a concentração passa para 8 mols por litro. Os 2 litros vão diminuir, vai ter que reduzir, mas os 4 mols continuarão mesmo. Veja que eu estou pegando a concentração, que é o número de mols por volume, e estou definindo de novo a concentração, número de mols, que é o mesmo, é fixo. E como é que eu sei que é fixo? Eu só consegui descobrir que era fixo porque eu notei que a quantidade de H+ não se altera. Não foi produzido mais H+, que seria uma possibilidade nessa história de eletrólise, ou não houve consumo de H+, que também poderia ser uma possibilidade dessa eletrólise. Perceba que o H+ permanece constante. Por isso vou impor, né, essa condição de que a quantidade em mols de ácido sulfúrico permanece constante. Assim você consegue concluir que o X necessariamente tem que ser meio litro. Essa seria a solução aquosa no final dessa eletrólise. Portanto, houve um consumo de 1,5 litro de água. Essa seria a maneira conforme pausadamente eu estou explicando. É claro que na resolução da prova isso seria muito mais rápido, né? Não há necessidade de conceituar o que é uma eletrólise como eu venho fazendo aqui. Mas vamos ver as alternativas agora depois dessa explicação. Ele fala na letra em A. A uma pressão de 10 atm, o cátodo passou a agir como ânodo e o ânodo como cátodo. Misericórdia, né? Isso aqui é uma asneira descabida. Letra B. A estrutura interna do drone sofreu avarias, porque o ácido sulfúrico decomposto no ânodo gerou vapores corrosivos. Veja que o ácido sulfúrico ele não foi decomposto. Nós provamos aqui que quem foi decomposto foi a água. No meio do processo existe H+ reagindo e sendo produzido. Então, num saldo geral, o H+ permanece constante. Não houve alteração de ácido sulfúrico. O volume de água consumido foi de 1,5 litro? Sim, foi exatamente isso que nós descobrimos. A massa de ácido sulfúrico restante foi de 49 gramas? Não, meus caros, né? A massa molar do ácido sulfúrico é 98, isso aqui é meio mol. Não é meio mol que tem lá, tem 4 mols. Então está errado. O volume da solução aquosa de ácido sulfúrico reduziu para 75% do seu valor inicial. Se nós pegarmos aqui a variação, perdão, gente. Essa variação foi de meio baseada em 2, né? Então, vamos multiplicar por 5. Vai ficar 10, 2,5, ou seja, 25%. Essa foi a redução. Nós temos, não para 75%, mas para 25%. Houve uma redução de 75%. Aqui é muito maldade esse deu para aqui, hein? Se eu trocasse aqui, ó, reduziu de 75%, estava certo. Diminuiu 75%. Né? É bem sacanagem essa perguntinha aqui, podia gerar certos transtornos. Mas, de tudo, creio que tenha ficado claro que a ideia era comprovar por meio da eletrólise que o ácido sulfúrico não se alterou, e somente a água. Valeu!